Bom dia, gente. Ah, Antes de mais nada, eu queria só te colocar a par o que está acontecendo. Ah, Nesse exato momento, a Igreja Atos ela está dividida em dois lugares. Ela está num acampamento ah, dos, a gente chama dos pré-adolescentes em Guapimirim. Então, nós temos uma média de 70 pessoas nesse momento lá. Isto é, eles estão reunidos com os nossos pré-adolescentes para falar de Jesus para eles. Então, tem sido um feriado especial e nós temos muitos dos nossos irmãos lá, pessoas que estão ajudando. Nós tivemos um crescimento muito grande nesse ano do acampamento. Os pré-adolescentes, normalmente o acampamento que a gente faz, o último que a gente fez foi entre 10 a 11 pré-acampantes. Hoje nós tivemos 20 pré-acampantes, então a gente aumentou muito o número, só de gente de uma faixa etária aí no máximo de 11 anos. Ah, então, mas tem sido muito bom, nós temos uma equipe ajudando lá e nós louvamos a Deus também pela vida deles. Se você está aqui, está nos visitando, eu quero te agradecer por você estar aqui. Quero te pedir a você que você retorne. Se você não tem um lar espiritual, se você quer viver a sua vida com Deus, quer caminhar com Cristo, eu quero convidar você a se juntar a nós. Se você tem um desejo de ser útil na cidade, se você tem um desejo de anunciar o Evangelho para a cidade de São Gonçalo e para outras cidades, junte-se a nós, porque esse é o nosso tema. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, eu quero pedir para você liberá-lo, porque tem uma escolinha agora para ele lá, onde ele vai poder aprender sobre Jesus. Então, se você tem aí um filhinho de 2 a 11 anos, libera lá, que nós temos uma professora, professores excelentes que vão ajudar seu filho a compreender um pouco sobre Jesus, ok? Isso, de 2 a 11 anos. Antes que eu comece a falar sobre o meu tema hoje, é um tema bem pastoral, eu não sei se consegue mexer aí, isso, o Senhor é meu pastor. Eu quero só marcar uma coisa na sua agenda que você não esqueça. No dia 8 de novembro, nós vamos ter aqui à noite, às 19 horas, o pastor Antônio Carlos Costa. Ele é um pastor presbiteriano, um amigo meu, foi meu professor de teologia quando eu estava no seminário, e ele é para mim, ao meu ver, um dos maiores pregadores que esse país tem. Para mim, sem sombra de dúvida, ele é o maior pregador que esse país tem. E ele vai estar aqui no dia 19, dia 8 de novembro, às 19 horas, falando sobre o livro que ele lançou, chamado Convulsão Protestante. Então, marque isso na sua agenda e esteja aqui conosco às 19 horas, e eu acho que vai ser uma noite imperdível que nós vamos ter no dia 8 de novembro. Então, marque aí às 19 horas. Eu queria que você, agora sim, abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. E eu quero conversar um pouco sobre o que o salmista Davi quis dizer com o Salmo 23. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o Salmo 23. Hoje eu estou dando um sermão avulso. Normalmente eu estou dentro de uma série chamada Cada dia uma viagem missionária, mas hoje eu estou fazendo um avulso. Eu aproveitei o feriado para falar de algo mais pastoral e é isso que eu quero tratar. Meu tema hoje será bem pastoral e eu oro para que Deus possa cuidar do seu coração. Então eu queria que você abrisse no Salmo 23 e se pôr-se de pé se pôr de pé para que a gente possa ler as Escrituras Sagradas, ok? Não sei se aqui está funcionando bem, qualquer coisa. Já está, vai me ajudar aí, ok? Então, eu vou ler os versos ímpares e vocês os pares. Lembre-se, se você falar de cor, vai estar diferente daqui. Eu estou usando a NVI, a nova versão internacional. Então, por favor, leia daqui, porque aí nós vamos ter em uníssono. Eu vou ler os ímpares e vocês os pares. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos todos ler de novo o verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. E eu quero te pedir que o Senhor possa estar cravando o nosso coração, ensinando a gente muita coisa. Nós pedimos que a tua palavra possa, de maneira clara, consistente, Senhor Deus, de modo que o nosso coração possa sair daqui amparado e aquietado por Ti. Essa é a nossa oração e a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. O Salmo 23, como eu já disse, é um salmo de Davi a respeito dos seus relacionamentos com Deus. Quando você olha o contexto do Salmo 23, a gente precisa entender que esse era o melhor tempo que Davi, o rei Davi, estava passando no seu reinado. Tinha paz por todos os lados, ele estava lá no seu palácio e ele já tinha enfrentado muitas guerras, embora ainda haveria de enfrentar algumas outras, ele estava num momento singular do seu reinado, ele estava extremamente bem. E esse Salmo 23, ele revela como Davi experimentava Deus, como Davi se relacionava com Deus, como ele vivia na sua relação com Deus. Se alguém chegasse perto de Davi, ou eu e você, chegasse para Davi e perguntasse: Davi, dá para você me descrever como é o seu relacionamento com Deus? Dá para você me dizer como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? Davi simplesmente, pontualmente diria: Deus é o meu Senhor, Deus é o meu pastor, Deus é tudo para mim. Deus é aquele que me supre, Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que me restaura, Deus é aquele que me acompanha na adversidade, Deus é aquele que me protege dos inimigos, Deus é aquele que me cobre de misericórdia, Deus é aquele que me cobre de bondade. Então essa é a descrição que Davi, talvez, ao meu ver, teria sobre Deus com relação ao Salmo 23, o texto que a gente acabou de ler. Se a gente for olhar de fora de Davi, ou então se a gente puder dar um olhar teológico, ou como os estudiosos veem, como era a relação de Davi para com Deus, se nós fizéssemos uma leitura teológica, nós poderíamos dizer aqui que Deus é um Deus provedor, que Deus provê para os seus povos, diz o Salmo: águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigério para a alma. Então, numa leitura teológica, Deus é um Deus provedor, porque Ele provê em tudo isso. Nós também diríamos que Deus é um Deus condutor, que conduz as pessoas. Diz o texto que Ele guia pelas veredas da justiça. Nós também poderíamos fazer ainda mais uma outra leitura e diríamos que Deus é um Deus protetor, vara e cajado no vale da sombra da morte, mesa farta na presença dos inimigos, bondade e misericórdia todos os dias para os seus filhos. Então Deus é um Deus protetor, se nós fizermos uma leitura teológica desse texto. Mas o problema é que nós vivemos dentro de um contexto que essas leituras, tanto a leitura de Davi como as nossas, se perderam. Nós não conseguimos mais olhar a bondade e a severidade de Deus com relação às nossas vidas. Então,
eu tenho algumas preocupações quando nós lemos textos no momento que a igreja cristã vive. Então, caso você possa me perguntar, ou venha me perguntar, ô pastor, você crê em Deus como seu provedor? A minha resposta é, sim, eu creio que Deus é o meu provedor. Se eu perguntar a vocês, vocês acreditam que Deus é o provedor de vocês? O que vocês diriam? Hein? Vocês creem que Deus pode guiar vocês por águas tranquilas? Vocês creem que Deus pode guiar vocês em pastos verdejantes? Vocês creem que Deus pode refrigerar a alma de vocês? Sim, eu creio. E talvez as respostas de vocês também seja a mesma. Mas quando eu digo que Deus é o meu provedor, eu não estou dizendo que Deus vai sempre me proteger dos problemas financeiros. Eu não digo, mesmo reconhecendo que Deus é o meu provedor, que eu jamais ficarei desempregado. Mesmo dizendo que Deus é o meu provedor, que eu jamais vou ficar endividado. Mesmo reconhecendo que Deus é o meu Deus provedor, que eu jamais irei mal dos meus negócios. Mesmo reconhecendo que Deus é o meu provedor, que eu jamais ficarei mais pobre do que sou. Jamais vou precisar da ajuda de terceiros. Então, se você me perguntar, é nisso que você crê? Eu digo, não é isso. Deus é meu provedor. Sim, Ele é. Mas muitas coisas podem acontecer diferentes na minha vida. Mas Ele continua sendo o meu provedor. Ele continua sendo o meu Deus. Ele continua sendo o meu pastor que refrigera a minha alma. E aí nós vamos perguntar de novo, Pastor Cláudio, você acredita que Deus é o seu condutor? Você acredita que Deus te guia pelas veredas da justiça? Que Ele te ensina os passos aonde você deve andar? Eu vou dizer, eu creio sim, que Deus é o meu condutor, Ele é meu guia. Ele me orienta. Mas quando eu digo que Deus é meu condutor, eu não estou dizendo que eu jamais tomarei decisões erradas na minha vida. Eu não estou dizendo que jamais eu vou escolher um caminho de injustiça. Não, Deus é o meu guia, e se Ele é meu guia, eu jamais vou tomar uma decisão errada na minha vida, eu jamais vou tomar um caminho de injustiça no meu jeito de viver. Então, quando eu estou dizendo que Deus é o meu condutor, eu não estou dizendo que eu jamais terei meus planos frustrados, eu não estou dizendo que jamais ficarei indeciso, e que eu jamais ficarei sem saber para onde ir. Eu fico imaginando quantos de vocês aqui talvez estejam hoje dizendo assim, o que eu vou fazer? Mas eu tenho certeza que mesmo quando vocês estão perguntando isso, vocês também podem dizer, Deus é o meu condutor. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei que decisão eu vou tomar. Então a minha resposta é não. Quando eu digo que Deus é meu condutor, mas eu não acredito que eu jamais vou dar passos errados. Eu não acredito que jamais não vou saber para onde eu vou. Eu digo não, porque eu vou sim, em muitos momentos da vida, viver numa situação onde eu não saberei que decisões eu vou tomar, mas eu tenho certeza, mesmo assim, que Deus é o meu condutor, que Ele é o meu guia. Então, talvez você possa igualmente me perguntar se eu creio em Deus como meu protetor. Quantos creem que Deus é o seu protetor? Quantos creem que quando você sai de casa é Ele que está te guardando? Hoje mesmo, ontem eu estava no Face, e um conhecido meu, ele é um pastor, e ele estava
ele prega na conferência da Fiel, que aconteceu em Águas de Lindóia, terminou parece que ontem. Ele disse que ele estava vindo na estrada para pregar na Fiel, e simplesmente um carro que estava vindo perdeu a sua direção e passou por ele em milímetros de distância, atravessando a pista e caiu lá dentro do mato. Será que eu creio que Deus é meu protetor? Claro que eu creio. Eu creio que Deus que a sua vara e seu cajado, que Ele me cuida no vale da sombra da morte. Claro que eu acredito que Ele é meu protetor nesses momentos. Claro que eu acredito que Ele me dá uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Claro que eu creio nisso. Claro que eu acredito que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Você acredita nisso? Sim ou não? Claro que eu creio nisso. Mas isso não significa que eu jamais serei tocado pelas fatalidades. Mas isso jamais significa que jamais uma tragédia me alcançará. Mas isso jamais significa que eu vou sofrer perdas ou danos, ou que eu terei um problema de saúde grave na minha vida. Isso jamais significa que eu não vou passar por problemas nas quais eu jamais imaginaria que eu passaria. Então, se você me perguntar, Pastor Cláudio, você crê que jamais as coisas ruins vão acontecer na sua vida? Eu digo, não! Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que Ele é o meu protetor. Mas eu acredito que Ele é a vara e o meu cajado. Ele que me faz estar bem e guardado diante de todas as coisas da vida. Então, a convicção que eu tenho, o pensamento que eu tenho sobre a provisão, a orientação e a proteção de Deus, nunca vai nos tirar dos fracassos que essa vida nos impõe. A vida é difícil mesmo, a vida traz problemas para nós. A própria biografia de Davi, olha a vida de Davi, gente. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas olha a trajetória de Davi quando ele estava indo em direção ao trono. Davi sempre foi um cara marcado pela perseguição e marcado pelo ódio. O primeiro exército de Davi foi um exército da escória de Israel. Foi os piores caras que existiam, pessoas endividadas, angustiadas e pessoas descartadas pela sociedade de então. Olha para o filho de Davi. Davi teve um filho que estrupou uma filha. E esse filho que estrupou uma filha foi assassinado pelo seu irmão. Olha a família de Davi. Se você olhar mais um pouco da história de Davi, quando assume o seu reinado, ele usurpa, ou usa do seu poder usurpador como rei, e pega uma mulher do comandante dele. Adultério. Ele pega essa mulher, adultera com ela, e ainda planeja o assassinato do seu comandante. Isso vocês já conhecem. O filho do seu adultério, aquele que nasce do adultério de Davi, é morto por Deus. Deus pune esse adultério com a morte do filho dele. Ele tem um filho que se rebela contra ele, chamado Absalão, e onde ele chora quando ele é morto pelos seus soldados. Absalão, Absalão, meu filho, quem dera ter morrido em meu lugar. Um filho que se rebela contra o próprio pai. E este filho rebelde é morto pelo próprio exército dele. E aí Davi tem que chegar diante do povo de Israel e agradecer, porque os seus soldados mataram seu filho, o filho rebelde. Olha que coisa incrível. Então, quando a gente olha para a história de Davi, essa é a história ao longo da vida de Davi. Não é um momento só da vida dele. Ao longo da sua vida isso acontece.
Então, quando qualquer pessoa olha para a vida da vida de Davi, você diz assim: não é possível que Davi veja Deus como provedor. Não é possível que Davi veja Deus como cuidador. Porque a vida desse cara é marcada de tragédias. A vida desse cara é marcada pela falência da sua família. A vida desse cara é marcada pelo ódio. Como é que Davi pode ver Deus como seu provedor? Então, o Salmo 23, a gente deve saber interpretar o Salmo 23 de maneira bem clara, distinta daquela que nos leva a quê? Que Deus nos coloca dentro de uma redoma e não permite que nada aconteça conosco. Então, a gente precisa crer que a relação entre Deus e Davi é de fato uma relação íntima, porque meio com toda essa história trágica que Davi tem, Davi vê Deus como um provedor, como um condutor e como protetor. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem a sua história de vida aqui. Eu não sei quantos são bem novos, outros. Tem aqui gente mais velha do que eu até. Em toda a sua história, ainda que você esteja sendo marcados por dores e tragédias, você consegue ver ainda que Deus é o teu provedor, o teu condutor e o teu protetor? Você ainda consegue perceber isso? Então, só gente que está em um relacionamento profundo com Deus consegue perceber isso. Porque se Davi para olhar bem para a vida dele, sem ele ter um relacionamento com Deus, ele diz assim: a minha vida não vale nada. A minha vida é uma tragédia. A minha vida é um caos. Mas esse cara tem uma relação tão profunda com Deus, que ele diz que mesmo em meio a tudo isso, Deus é o meu protetor, Deus é o meu guia, Deus é o meu condutor, Deus é o meu provedor. Então, o que determina a qualidade de Davi com Deus é uma frase que ele usa, e eu não sei se você pode usar isso hoje pela manhã. Eu falei que eu seria bem pastoral nesta manhã. Davi cita uma frase no Salmo que é a marca da sua relação com Deus. Ele diz assim: pois tu estás comigo. Você crê nisso? É essa a frase que marca tudo na vida de Davi. A frase a prerrogativa de que Davi ama a Deus, a prerrogativa de Davi de Deus ser o seu provedor, de ser o seu condutor, de proteger a sua vida, é essa frase: pois tu estás comigo. Então, se você pedisse a Davi para descrever a Deus, Davi diria assim: Deus é o meu grande companheiro. Deus sempre andou comigo e sempre esteve comigo. E aí ele diria: vocês lembram da caverna de Adulão? Eu estava lá e Deus estava lá comigo. Você lembra quando Saul estava tentando me matar? Deus estava nesse momento comigo. Você lembra quando os meus filhos estavam me odiando e queriam me matar também? Davi diria: Deus estava comigo. Então, ele esteve comigo até mesmo quando eu não sabia como estancar o meu ódio por uma outra pessoa. Ele estava comigo até mesmo quando outras pessoas me odiavam, o ódio da morte. Deus sempre esteve comigo. Ele esteve comigo até quando eu andava na escuridão, isto é, quando eu andava no vale da sombra da morte, quando eu não conseguia perceber nada diante de mim, não conseguia ter uma luz sequer diante de mim, Deus estava comigo. Ele sempre esteve comigo quando eu usurpei. Ele estava lá comigo quando eu adulterei. Ele estava comigo quando eu matei. Ele estava comigo quando eu menti.
Eu pude até não ter percebido quando eu estava fazendo essas coisas, mas eu tenho plena convicção que Ele estava comigo. Não me apoiando, não me corroborando no que eu fazia, mas Ele estava ali. Então Davi consegue perceber que o meu filho, Deus estava comigo até quando o meu filho estava tentando me matar. Quando eu precisei fazer coisas que eu não poderia ter feito, Deus estava ali. Davi diria assim: Deus sempre foi meu grande companheiro. Talvez a gente acredite que Deus só está conosco quando nós estamos fazendo coisas boas nesta vida. Mas o Deus cristão é um Deus diferente. Deus está conosco até quando nós estamos tomando decisões equivocadas na nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele se revelou na cruz para salvar pecadores. E isso a gente precisa entender no cristianismo. Pastor Cláudio, como? Como Deus pode estar comigo mesmo sabendo que eu estou tomando uma decisão errada? Obviamente que Ele não está ali para dizer assim, continua fazendo isso. Mas Ele está ali porque quando Ele traz um filho para si, Ele jamais vai deixar de sair de perto desses filhos, não importa em que momento ele esteja da sua vida. Davi depois vai ter seus encontros redentores com Deus. O Salmo 51 é um desses encontros redentores. E ele próprio pode dizer que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam o quê? Agradáveis a ti, Senhor. Então, a minha leitura do Salmo 23 tem só 2 princípios. Primeiro princípio é que o meu e o teu relacionamento com Deus deve ser baseado naquilo que Deus pode fazer em mim, não naquilo que Ele pode fazer por mim ou por você. Eu quero pedir a vocês que aproveitem o momento que Deus está fazendo coisas dentro da vida de vocês. Aproveitem o momento onde Deus está querendo mexer dentro de vocês. Porque a igreja de hoje só está à busca de um Deus que pode fazer por eles, não por um Deus que pode fazer neles alguma coisa. E nós precisamos ser uma gente, uma turma, um povo que ame Deus fazendo coisas em nós. Deus pode fazer inúmeras coisas por nós? Pode sim. Mas um dos trabalhos mais profundos e poderosos de Deus é fazer coisas dentro de nós. Em nossas vidas, dentro dos nossos corações. Então, a expectativa que eu tenho de Deus no meu coração é que Ele, embora possa fazer muitas coisas por mim, Ele continue fazendo coisas incríveis em mim, na minha vida. Eu preciso ser menos orgulhoso. Eu preciso ser mais perseverante. Eu preciso que Deus esteja fazendo sempre algo poderoso em mim. Eu preciso que Ele sempre possa estar fazendo algo em meu coração. Então, afirmar, dizer que o Senhor é o meu pastor, como está escrito ali, e que nada me faltará, é eu começar a aprender que, embora as circunstâncias dessa vida estejam violentas contra mim, o meu coração está guardado em Deus. E eu estou satisfeito nele na minha vida.
A minha ansiedade, ela está num pico baixo, porque de fato Deus é o meu protetor. De fato Deus é o meu guia. E de fato Deus é aquele que cuida da minha vida. Então, quando um dia na minha vida a escassez bater na minha porta, quando a doença bater à minha porta, quando a tristeza bater à minha porta, eu quero poder, junto com todos vocês, dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Entende? É o que o Evangelho faz em mim. É o que Jesus Cristo faz em mim. Por que eu preciso aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Davi disse: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus está comigo. Então por Ele estar comigo, qualquer circunstância ruim dessa vida me fortalece. Então, afirmar como o salmista Davi afirmou, que Deus é que me conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e restaura a minha alma, é que faz eu entender que a minha vida emocional, ela precisa estar completamente equilibrada à luz disso. Quando eu sei que Deus é o meu pastor, olha, gente, e eu afirmo isso aqui de cara, eu sou catedrático nisso. Eu lembro que quando eu tive minha síndrome de pânico, e eu sou um pastor que já tive síndrome de pânico, isto é, a cada minuto eu pensava que eu ia morrer, a cada segundo, se eu estivesse sozinho, eu pensava que eu ia infartar. Isso alguns de vocês acompanharam isso na minha vida há 2, 3 anos atrás. E eu percebi que nesse momento, a minha questão não era Deus fazer algo por mim, mas era fazer algo em mim. E aí eu comecei a perceber que o que eu mais precisava, e foi uma das coisas mais fantásticas que eu pude aprender na minha vida, é que quando eu comecei a desenvolver a síndrome de pânico, eu não sei se alguém aqui já teve síndrome de pânico, eu já conversei com algumas pessoas que já teve a síndrome de pânico, e é algo terrível, mas uma das coisas que eu aprendi foi com uma das pessoas que eu amo ler, além da Bíblia, é o Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Depressão Espiritual. E ele me ensinou, e ele mostrou o quanto Deus de fato é pastor e provedor e cuidador nosso nos dias mais difíceis da nossa vida. Então, Deus está comigo, e se por Ele estar comigo, eu posso superar qualquer circunstância que venha sobre a minha vida. Porque Ele está comigo. Então, quando eu afirmo que Ele me conduz pelas águas tranquilas, isso significa que quando eu estive no meu pico, nos meus picos dos problemas emocionais, quando eu percebi o quanto Deus é na minha vida, eu percebia que eu poderia sair na rua. Então, por exemplo, eu estava em oração: Deus, como isso pode estar acontecendo? Como eu lido com isso? E eu saía para caminhar e eu achava que eu ia infartar naquela caminhada. É assim que funciona síndrome do pânico. Tem umas pessoas que desmaiam no meio da rua do nada. Pum, apagam. E quando eu ia sair para caminhar, seja perto da minha casa, às vezes ia para o piscinão, eu ia para a academia, a ideia que eu tinha era que quando eu começasse a caminhar, em 2 minutos eu ia quebrar. Então, meus primeiros 5 a 10 minutos de esteira era um inferno. Eu falava assim: eu vou infartar. O meu pico de adrenalina ia lá em cima. Quando eu comecei a estudar as escrituras, e como eu comecei a ler Martyn Lloyd-Jones, e ele começou a, por meio do Evangelho, trabalhar o meu coração. Então, quando eu saía de casa, eu já começava com algum medo, porque eu estava com um problema sério, e eu percebia o quanto Deus é para mim. Então eu ia correr com muito medo, mas eu, em vez de diminuir a minha velocidade, o que eu fazia? Eu aumentava. Por quê? Porque Lloyd-Jones e a Bíblia me ensina, porque eu estou seguro em Cristo.
se eu deixar essa vida, eu estarei para sempre com meu Deus. E a síndrome do pânico diz para você que a morte é o caos, no seu sentido pleno. A morte é um inimigo, isso é uma verdade, mas eu estaria sempre com o meu Redentor. Então, eu aumentei as velocidades. Hoje eu estou livre disso. Então, mas quando eu olho para esse salmo, eu sei que no meio do deserto, no meio da tormenta, ele me levaria a mananciais onde eu poderia ser restaurado. E isso a igreja precisa aprender a viver debaixo desses mananciais. Eu preciso aprender. Sabe, a gente vive num momento da história nosso tão violento de circunstâncias, a gente está correndo demais, a gente está fazendo coisa demais na vida, a gente quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, e por isso a nossa vida está louca, e Deus então diz assim, que quando eu entendo que Ele está comigo, Ele me leva para mananciais. E esses mananciais são aqueles mananciais que restauram a nossa alma. Então, por exemplo, eu jamais espero passar pelo que o apóstolo Paulo passou. Eu não imagino passar o que ele passou. Mas eu pretendo, quando eu chegar no final da minha vida, que eu não sei quando será, eu pretendo dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Eu espero que vocês possam fazer isso. Que vocês estejam preparados para passar tudo novamente que já passaram na vida. O cristão não é aquele que simplesmente diz assim: eu não quero passar por isso nunca mais. É verdade, às vezes a gente deve dizer, mas quando você experimenta Deus nesses momentos na sua vida, você pode dizer: eu poderia experimentar isso de novo, porque Deus está comigo. Entende? Eu passaria isso tudo novamente, porque Deus está comigo. Então, afirmar como o salmista afirmou, que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, é entender que Davi está dizendo que eu posso ter alegria até quando eu estou com muitos problemas na minha vida. É que eu posso ter alegria mesmo quando o mal está diante de mim. Que eu posso ter alegria mesmo quando as coisas mais difíceis estão diante da minha vida. Mesmo quando o ódio está diante de mim, mesmo quando as pessoas estão me odiando, mesmo quando o mal se materializa diante de nós, mesmo quando a tragédia vem diante de nós, quando eu olho para o que Deus é para mim, então eu olho para Jesus Cristo e digo como o apóstolo Paulo pôde dizer: prossigo para o alvo, eu vou em frente. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que uma das características da fé cristã é que ela jamais, ela se entristece, mas ela não cede. Ela leva pancada na vida, mas ela não se prostra diante das circunstâncias. Ela leva toco das pessoas ao redor, mas ela continua de pé. Porque uma das coisas que a fé cristã sempre ensinou para nós é que eu e você sempre tivéssemos coragem para enfrentar tudo o que estamos passando. Eu espero que eu e você tenhamos coragem para enfrentar tudo que essa vida nos impõe. Coragem por causa de que, porque Davi diz: tu estás comigo. Tu és o meu bom pastor. Tu estás na mesa comigo. Tu me ungiu com óleo. Você me separou para ti. Eu posso continuar caminhando, mesmo que eu esteja vivendo entre circunstâncias das mais cruéis na minha vida. Então, isso é um princípio básico. O segundo princípio que eu aprendi lendo o Salmo 23 é que jamais eu e você podemos pensar em Deus sempre pensando no que Ele vai
se ele vai te ajudar amanhã ou não. Olha, por favor, não abra a Bíblia querendo descobrir. Eu não posso sair daqui hoje. Eu não estou com o meu aqui. Não abra a Bíblia querendo descobrir se ele amanhã vai abrir uma porta de emprego para você. Se ele vai te curar amanhã. Se ele vai restaurar teu casamento amanhã. Se ele vai te dar um emprego amanhã, não abra a Bíblia por isso. Esse é o segundo princípio que eu aprendi no Salmo 23. Mas abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Para você poder dizer como eu posso viver diante de um Deus como esse. Como eu posso viver a minha vida diante de um Deus que me ama como Ele me ama? Como eu posso viver diante de um Deus que deu a sua vida por mim? Esse é o segundo princípio que eu aprendi. Não abra a Bíblia para Deus te mostrar se você vai vencer ou não. Abra a Bíblia para que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Fala comigo. Então esse é o segundo princípio que você precisa aprender. Então, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, eu sei que toda a humanidade, a nossa humanidade vai dizer que você, a primeira coisa que você vai sentar diante do vale da morte é dizer: Senhor, me livra logo do vale da sombra da morte. Mas não comece por aí. Eu sei que isso faz parte da nossa humanidade. Mas peça a Deus para que Ele esteja contigo no vale da sombra da morte. É diferente. Então, nós precisamos entender que no dia que tudo ficar escuro, no dia que você estiver tendo problemas sérios na tua vida, no dia que você ficar desempregado, eu só espero uma coisa: que você não tenha um coração covarde, um espírito covarde, mas que você possa se levantar, se pôr de pé com um espírito de moderação, de amor, de poder, e atravessar esses momentos da vida que você e eu passamos com dignidade. Quando eu estava passando meus momentos difíceis na vida, que não chega aos pés do que muitos de vocês passam, eu dizia assim: não é possível que eu possa deixar-me vencer por isso dessa forma. Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Então, eu oro para que a gente, quando for para casa, a gente não se apegue a um Deus que vai fazer tudo por nós. Que a gente vai tocar uma campainha e Ele vai fazer tudo. Mas a gente se apegue a um Deus que de fato é o nosso provedor, que é o nosso protetor e que é o nosso guia, cuidador. Eu oro para que, em meio a essa confusão do que é Deus na igreja brasileira, o Deus da Bíblia, Ele venha sobre nós, aos nossos olhos. Não o Deus que a gente imagina, mas eu tenho certeza que Deus está aqui. Então, se você quer ir para casa confiante, se você quer ceiar confiantemente, lembre-se que isso é possível por causa de Jesus Cristo. Deus se transformou no seu guia, no seu protetor e no seu cuidador por causa da cruz do Calvário. Porque foi na cruz do Calvário que, ao morrer pelos nossos pecados, Ele disse para mim e para você: eu nunca mais te deixarei e nunca mais te abandonarei. Então, eu acho que nós, às vezes, chegamos na comunidade, na igreja,
tensos demais. E nós precisamos chegar aqui, todas as vezes, aonde nós estivermos, podemos dizer, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Por que você é o meu pastor? Porque você sempre está comigo. Vamos orar para a gente poder ir para casa. Eu quero pedir que você incline a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero te dar 1 minuto, enquanto o Charles vem para cá e nós vamos nos preparar para a ceia, para você baixar a tua adrenalina. E eu não estou falando aqui de psicologia ou psicoteologia, mas eu quero te convidar a você inclinar a sua cabeça diante de Deus e relembrar que você tem um Deus cuidador, protetor e um Deus que é o teu guia, guiador. Um Deus que provedor para você. Mas um Deus que não só pode fazer coisas por você, mas que faz coisas em você. Então peça a Deus para nesta manhã que Deus possa falar contigo e que você possa ouvir ou poder falar como Davi falou: eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que quando eu estiver bem estressado, o Senhor vai me levar para um lugar de águas tranquilas para curar a minha alma. Eu sei que o teu Filho Jesus é o único que é capaz de aquietar o meu coração. Então eu queria que você, nesse momento, orasse com Deus, entregasse a sua vida completamente a Deus nesta manhã e resgatasse, se possível for, não um Deus que você aperta uma campainha e tudo acontece, mas um Deus próximo de você, um Deus que é teu companheiro, um Deus que é teu amigo, um Deus que está contigo, um Deus que não faz você ficar tenso quando Ele está perto, um Deus que não faz você correr de medo dEle, porque Ele está perto de você, mas um Deus que se aproxima daqueles que o amam, um Deus que se aproxima daqueles que renderam suas vidas a Ele por meio da cruz do Calvário. Então clame ao Senhor, entregue a sua vida a Deus e peça isso enquanto Charles vai estar ministrando um pouco. Eu queria que você orasse e dissesse, e eu não sei se você pode dizer isso que Davi disse: tu estás comigo, eu sei que tu sempre estás comigo. Tu és o meu Deus, tu és o meu pastor. Ore isso enquanto nós vamos estar ministrando ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça.